Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo. Você sabe quais decisões nos negócios precisam ser tomadas com base na matemática? Deixa eu te mostrar. O que devo considerar no preço do meu produto ou serviço? O que é mais vantajoso comprar ou alugar um determinado tipo de solução? É a hora certa de contratar ou demitir um funcionário? O quanto uma máquina nova aumenta a minha produção? Qual o transporte mais econômico para o meu tipo de negócio? E quanto à minha receita? Ela é bruta, líquida, principal, secundária, custo ou despesa? Quais tipos de lucro? EBIT, margem de contribuição, quanto produzir ou vender para que a receita iguale a despesa? Qual é o meu ponto de equilíbrio? E no fluxo de caixa, considero depreciação, amortização? O que preciso saber de matemática financeira? Capital, juros, taxas, descontos, pagamento antecipado ou postecipado? Qual a probabilidade de vender mais em um determinado dia e outro não? Que modalidade usar de salário? Salário fixo ou salário base mais comissão? E muitas outras questões. 90% dos erros nos negócios envolve a tomada de decisão sem a base matemática. Decidir o quanto se ganha ou se perde para cada decisão é crucial. Afeta principalmente os pequenos e médios empreendedores, pois os grandes consideram isso desde o planejamento estratégico. A solução é conhecer a matemática para a tomada de decisão. Não me refiro aos teoremas abstratos. Curso online Matemática para Empreendedores. A matemática que o empreendedor precisa. 25 aulas, mais de 40 tópicos especiais, mais de 100 exemplos apresentados, mais de 50 casos de negócios, aprendizado completo, suporte exclusivo, acesso ilimitado. O curso está organizado num passo a passo totalmente voltado a situações do dia a dia dos negócios. A metodologia considera a matemática elementar, a matemática financeira, a contábil, a estatística para os negócios, as funções de negócios e as análises de alternativa. Uma matemática 100% voltada para o empreendedor. Vamos ver o que aprendemos em cada módulo? Começamos relembrando os conceitos básicos da matemática que irão dar suporte durante todo o curso. Então, se você teme a matemática, não se preocupe, se não aprendeu antes, chegou a hora de aprender. No módulo 1 estão os conhecimentos sobre a propriedade matemática, fatoração, operações com fração e MMC. É importante conhecer a ordem certa das operações, as regras dos sinais, saber trabalhar os números em todas as formas, positivos, negativos, decimais e fracionados. O capítulo 2 é a matemática elementar no dia a dia dos negócios e trata sobre conjuntos, grandeza, proporção, razão, princípio de equivalência de igualdade, regras de 3 e porcentagem. Muito comum em pesquisa de mercado saber diferenciar o gosto de cada um dos seus clientes para acertar na oferta e na compra de insumos. E isso é visto em conjuntos. Em razão, poder determinar a renda ou consumo per capita do local onde deseja desenvolver o seu negócio, significa acertar nas escolhas. Decidir um tipo de transporte ou rota. A exemplo, um carro percorre cerca de 668 km com aproximadamente 48 litros de combustível. Qual é o consumo desse carro? Será que ele é uma boa escolha? Muitas questões cotidianas na confecção de um produto precisa apenas do conhecimento da regra de 3 simples ou composta. A exemplo, para fazer um bolo utilizamos 300 gramas de chocolate. Quanto gastamos para fazer 5? Ou decisões das quais você nem precisa contratar mais um funcionário ou comprar um novo equipamento, se ajustar o horário de produção. Conhecimento de porcentagem, de poder calcular por quanto vender um produto se quer obter um lucro de 25% sobre o preço de custo. Cada novo conhecimento você tem condições de refletir o seu negócio e suas tomadas de decisão, e acertar. Suponha desejar ter bases para decidir se para os negócios é melhor a modalidade de salário fixo ou de salário base mais comissão para os seus funcionários. Esse é o capítulo que trata sobre as funções no dia a dia dos negócios, onde é possível determinar o custo da produção ou saber determinar quanto se produz dado um determinado orçamento, considerando custos fixos e variados. O capítulo 4 apresenta as aplicações práticas para o preço de venda, despesas, custo e lucro. Qualquer empreendedor precisa saber minimamente o que considerar na hora de colocar um preço de venda. Conhecer os tipos de receita. Não confundir custo com despesas. Conhecê-los de forma fixa e variada. Aprender sobre os tipos de lucro, seja bruto, líquido ou operacional. Conhecer sobre margem de contribuição, que é um indicador econômico-financeiro capaz de dizer exatamente se a receita de uma empresa é suficiente para pagar os custos e despesas, e ainda assim, lucrar. Saber sobre lagir e lagida de uma vez por todas. Conhecer sobre o ponto de equilíbrio, que é o ponto em que a receita da empresa se iguala às despesas e custos, sejam eles fixos ou variáveis. Entender o comportamento desses conhecimentos em um fluxo de caixa e trocar uma decisão ruim, ou seja, sem base matemática, por uma decisão boa, com base matemática.
Conhecer o valor do dinheiro no tempo, com a matemática financeira, juros simples e compostos, descontos, tipos de taxas, equivalência de capitais e séries de pagamentos antecipados e postecipados, e muito mais. Suponha precisar saber quanto rende R$ 1.000 durante um ano a uma taxa de 1% ao mês, ou saber o quanto precisa aplicar mensalmente para ter R$ 20.000 ao final de um ano com essa mesma taxa de 1%. É preciso entender isso. No capítulo 6 são as aplicações estatísticas aos negócios para cálculo da quantidade produzida, da média de produção e venda de produtos e serviços. Medidas de dispersão para saber o quanto sua produção varia em torno da média e ajustar. Conhecer o perfil produtivo de cada funcionário, quem é o mais rápido ou quem é o mais consistente. É medir para gerenciar. Conceitos simples de probabilidade para situações das quais precisa saber sobre as vendas esperadas e se preparar para isso. Considerando os produtos ou serviços que oferece, de quantas maneiras você pode oferecer esses produtos, através do princípio fundamental da contagem. No capítulo 7 são apresentadas técnicas de avaliação de oportunidades. Taxa mínima de atratividade. O VPL, que é uma métrica que calcula o valor presente de uma sucessão de pagamentos futuros, deduzindo uma taxa de custo de capital. O índice de lucratividade, que calcula o retorno relativo a cada R$ 1 investido. Imagina poder calcular, a cada R$ 1 investido, quanto você recebe de retorno. Diz pra mim se essa não é a matemática que você precisa. Olha o que os alunos dizem. O curso superou todas as minhas expectativas. Conteúdo extremamente abrangente. Acabou com o meu medo da matemática. Metodologia perfeita. Estou aprendendo muito com vocês. Curso que ensina o empreendedor a ter independência a um preço que todos podem pagar e assistir de qualquer lugar. Todo dono ou futuro dono de negócio deveria ter essa base. Verdadeira transformação. A Brains é uma escola de gestão e inovação voltada ao empreendedorismo. Tudo que se conecta à necessidade de gerir. Criamos conhecimentos de forma objetiva, prática e acessível, para que nossos alunos empreendedores, futuros empreendedores ou gestores digam: agora eu sei. Estamos construindo a maior comunidade empreendedora no ambiente digital. Todos os cursos oferecidos são acompanhados de um bônus especial. Não deixe de conferir. E mais, você terá em 7 dias a oportunidade de experimentar o curso sem riscos. Garantia de 7 dias. Se desistir da compra, devolvemos o seu dinheiro integralmente. Não é uma assinatura. Não tem pagamento mensal. A compra, que pode ser feita à vista ou parcelada, é única. E o acesso é imediato e vitalício. Você poderá assistir do seu computador, tablet e celular, onde e quando quiser. Curso online Matemática para Empreendedores. 25 videoaulas, mais de 40 tópicos especiais, mais de 100 exemplos apresentados, mais de 50 casos de negócios, aprendizado completo, suporte exclusivo, único pagamento, 0 mensalidade, acesso ilimitado, garantia na compra e um bônus especial para você. Veja a oferta e não perca a oportunidade de ser cada vez melhor em seu negócio.